Pessoal, professor Luciano Araújo, nós vamos agora falar sobre, apresentar aqui o nosso software AutoCAD. Bem, vamos explorar então a nossa área de trabalho. Essa aqui é a nossa área de trabalho. Nós observamos aqui em cima, onde eu estou com o mouse percorrendo aqui a seta, são botões de acesso rápido, chamado de Quick Access, acesso rápido. Então, nessas ferramentas de acesso rápido, nós vamos ter ferramentas, digamos que principais, no caso, para você abrir um arquivo novo, abrir um arquivo já existente. Aqui você tem ferramentas como salvar como, Aqui nós temos também a impressora, configuração da impressora. Então, aqui são ferramentas de acesso rápido. Possui aqui uma setinha aqui também, a qual essa seta ela dá algumas outras opções, como propriedades, camadas, renderização, enfim. Isso aqui são ferramentas de acesso rápido. Aqui no canto inferior esquerdo, esse azão aqui do AutoCAD, que também é conhecido como browser, também dá acesso a algumas ferramentas. Quando eu clico, por exemplo, nesse botãozão aí do AutoCAD, ele me leva a algumas opções, como New, a qual nós acabamos de verificar aqui no acesso rápido. Nós temos Open para abrir, salvar, importar e exportar. Por exemplo, se você quer exportar um arquivo seu, que geralmente é o formato DWG de CAD, para um formato acessível para quem não possui o CAD, você tem aqui exportar em PDF. E ao exportar em PDF, você consegue então enviar o teu arquivo para outras pessoas. Publicar, imprimir, drawing utilities, utilitários do AutoCAD. Então aqui você tem algumas ferramentas importantes, a qual é a recovery, recuperar algum arquivo caso haja algum probleminha no decorrer do projeto. Purge, o Purge é muito usado também para limpar. Caso você não saiba, à medida que você vai trabalhando no AutoCAD, vai surgindo resquício, sujeiras, que vão ficando, e aí é importante você sempre dar um purge, que aí ele vai limpar, deixar apenas aquilo que realmente faz parte do projeto, Units, comando units é onde a gente configura as unidades, do nosso projeto, caso estejamos trabalhando com metros ou centímetros ou milímetros, Enfim, essas ferramentas serão abordadas uma a uma, com mais detalhes. Agora só estamos apresentando nossa área de trabalho. Bom, desde 2008 o AutoCAD passou a trabalhar, ele deixou a versão clássica, onde as ferramentas elas estavam numa toolbar flutuante, onde você mesmo posicionava a sua toolbar para trabalhar, mas hoje não. Desde 2008 o AutoCAD trabalha com uma faixa. Você pode observar essa faixa aqui chamada de ribbon. E também tem nessa faixa ribbon tem as guias, Então somos orientados pelas guias a mudar aqui então a nossa paleta, Eu posso chamar de paleta também, de ferramentas. Então nós temos as nossas guias, e é interessante que o AutoCAD ele também, de acordo com algumas ferramentas, você observa que existe uma setinha pequena, Flyout, chamado Flyout, que ela dá a opção de você também buscar outras ferramentas que se incluam exatamente nessa opção, na opção principal. Então, por exemplo, aqui em comando hatch de Ashura, eu posso também, através da setinha, buscar outras ferramentas que estão linkadas a essa ferramenta aqui. Além disso, o AutoCAD também possui embaixo aqui, na nomenclatura, o nome das ferramentas, que são ferramentas de desenho, do painel, painel de desenho.
nós temos aqui outras demais ferramentas. Então você pode observar que há inúmeros comandos dentro do AutoCAD, não estão escondidos, mas estão camuflados, né? Estão camuflados aqui e é necessário que eu tenha conhecimento para poder localizá-los, né? Bem, então essa aqui é a nossa faixa de comandos, também chamada de ribbon. Nós temos aqui a nossa área de trabalho. Então a nossa área de trabalho ela é composta pela área de trabalho Model e a área de trabalho Layout. O Layout, né, vou clicar aqui, geralmente no Layout aqui é onde nós montamos a nossa folha, né? Alguns chamam de formato, né? Por que formato? Porque existem vários formatos, embora aqui ela esteja num padrão, mas eu consigo configurar para formatos de folha A1, A0, A2, A3, A4, enfim, eu posso fazer uma variedade de configurações de padrões de folhas para mim poder colocar a minha prancha, né, o meu desenho aqui. Mas nós costumamos a trabalhar exatamente na área de trabalho, na área Model. Aqui é que nós executamos o nosso projeto. Este símbolo aqui é o símbolo de UCS, que é o Sistema de Coordenadas do AutoCAD. Isso é muito importante entender e compreender como utilizá-lo. Nós temos aqui ainda na área de trabalho o ViewCube. ViewCube é um cubo que vai mudando, né, ao nosso desenho de acordo com aonde nós clicamos aqui. Então ele nos dá algumas opções de visualização, né? Aqui, por exemplo, invisivelmente nós temos aqui quando clicamos, passamos o mouse aqui do lado esquerdo, aparece a opção escrita Top, onde eu clico aqui e ele me dá dentro dessa área, dessa opção Top, né? Na verdade nós estamos lidando com as visualizações, né, modelos de visualizações do AutoCAD, onde os 6 primeiros está relacionado a uma área 2D, né, trabalho 2D, e os 4 últimos, né, isométrico, é onde nós vamos estar vendo o nosso projeto, né, em tridimensional, né, em 3 dimensões. Ainda temos paralela e perspectiva. Isso é muito comum quando se trabalha o 3D, né? Então nós conseguimos enxergar essa diferença entre um objeto paralelo e um objeto em perspectiva, né? Iremos falar um pouco mais sobre isso. Aqui, aí, quando nós saímos aqui do lado, corremos um pouquinho mais o mouse, nós temos uma outra seção que é a de visualização, controle de visualização, e aonde nós podemos intercalar o nosso desenho, né? Intercalar não, nós podemos mudar a forma como nós visualizamos, ou seja, posso estar vendo meu desenho 3D de uma forma aramada, conceitual, com sombras e arestas, né? Enfim, isso aqui é interessante quando nós temos o desenho em tela, né, na nossa área, e nós podemos então fazer essas mudanças. Aqui o principal é a linha de comando. Talvez você possa, sem querer, por exemplo, ao digitar Ctrl 9, tecla de atalho, e dar um sim, observa-se que essa linha de comando ela some, né? E infelizmente é quase que complicado você trabalhar sem essa linha de comando. Então, caso você não tenha a linha de comando na tua área de trabalho, você digita Ctrl 9, aperta Ctrl 9, né? E aí a tua linha de comando ela aparece. É interessante que é importante o aluno que está iniciando o AutoCAD, ele fazer uma interação, interagir com essa linha de comando, porque o AutoCAD, ele geralmente quando você acessa um comando, ele te orienta qual é o próximo passo que você deve tomar. Por exemplo, ao clicar no comando linha, é um comando que se faz linha, observa que o AutoCAD ele pede para especificar o primeiro ponto.
Specify First Point, né? Bom, esse é um inglês bem caipira, né? Então, olha, ao clicar na área de trabalho, de acordo com a orientação do AutoCAD, né? Clicar um primeiro ponto, observe então que agora ele dá uma segunda, né? Um segundo comando. Ele pede para especificar Next Point, próximo ponto, certo? E assim sucessivamente. Então é importante que o aluno que está aprendendo o AutoCAD faça essa interação com a linha de comando para poder exatamente seguir a sequência correta. Bom, vamos falar aqui da barra de status. O que é a barra de status? São mais ferramentas que possuem aqui embaixo, porém essas ferramentas aqui, elas já são mais ferramentas de configuração, ou seja, enquanto tais ferramentas aqui em cima são ferramentas de execução, aqui são ferramentas onde eu configuro certas situações dentro do AutoCAD para que eu possa ter um bom desenvolvimento. A exemplo disso, por exemplo, é este botão aqui, olha, chamado de OSNAP, Objeto OSNAP. O que ele faz? Ele é um botão que lhe permite fazer a captura de pontos. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto como uma linha e eu preciso dar continuidade, eu preciso então capturar ou os pontos das extremidades ou o meio da linha, que seja, mas isso só é possível se estiver habilitado essas ferramentas. Então, por exemplo, aqui, olha, você observa aqui que está ticado aqui em Endpoint, isso significa que eu consigo, então, uma vez que está habilitado aqui, eu consigo dar sequência. Observe que quando eu clico novamente no Line, aparece um quadradinho vermelho com o nome Endpoint. Isso é um ponto de captura. Por exemplo, aqui no meio da linha, eu não, aqui, olha, apareceu um triângulo. Esse é o Midpoint. Isso está sendo possível. Tá vendo? Eu clico aqui e dou sequência. Isso está sendo possível porque este botão ele está habilitado e não somente está habilitado, como com o botão direito eu observo que está marcado alguns pontos de captura. Serão essenciais para que eu possa exatamente dar sequência. Bem, isso será abordado também durante o curso. Então, essas são as ferramentas, né? Essa é a nossa área de trabalho. Não podemos esquecer que ainda agora temos também três pontinhos aqui, três tracinhos, aonde ao clicar nesses três traços, observa-se que abre mais uma guia de opções de ferramentas. Essas ferramentas aqui, elas estão linkadas aqui à barra de status. Então, se você observar, quando desmarcado uma dessas opções, por exemplo, vamos aqui, Model Space, observa-se que sumiu aqui, né, o botão do Model Space, porque eu desmarquei. Quando eu clico aqui novamente, olha que o botão ele aparece, certo? Então, são ferramentas linkadas à barra de status, que é essencial. Uma pergunta que é muito frequente ao aluno: como é que eu trabalho, por exemplo, um objeto 3D dentro de uma área 2D? Na verdade, nós não costumamos fazer isso. Existe dentro do AutoCAD essa engrenagemzinha aqui chamada Workspace Drifting. Ao clicar na setinha aqui, você pode intercalar o teu AutoCAD ou transformar ele em uma plataforma própria para 3D. Lembrando que quem tem um conhecimento mais apurado, ele não necessita tanto de mudar a sua tela para a área 3D, porque ele já conhece algumas ferramentas, como no meu caso, algumas ferramentas a gente consegue puxá-la apenas com a tecla de atalho. Então, quando eu acesso uma tecla de atalho, por exemplo, aqui, já que eu volto aqui novamente, por exemplo, a ferramenta Line, eu não necessito, logicamente, buscar a ferramenta, né, o botão do comando se eu conheço a tecla de atalho, por exemplo, L. Digito L, dou um Enter, então eu já estou
com o comando ativo. Se eu, por exemplo, digitar E de eraser, borracha, né, eraser, vamos dar um ESC aqui. Quando eu clico, por exemplo, em E, na barra de E, Enter, eu já assumo o comando de borracha, sem mesmo ter ido buscar ele aqui, olha, tá vendo? Então a tecla de atalho ela é muito importante para quando o usuário já está num modo, digamos assim, intermediário para avançado, né? Mas quando você está iniciando é importante conhecer as ferramentas e aprender a visualizá-la, né? Visualizar cada ícone respectivo ao comando. Ainda falando aqui do Workspace, então nós podemos intercalar, por exemplo, para o 3D básico. Ao clicar aqui, observa que o AutoCAD ele mudou aqui suas ferramentas no painel Ribbon, justamente com o propósito de trabalhar as ferramentas 3D. Então aí nós vamos ter já uma série de ferramentas relacionadas ao 3D. Então nós já saímos ali da opção 2D, chamada Drifting in Annotation. Ainda o AutoCAD possui 3D Modeling, e aí entra uma área de modelagem mais, digamos, avançada, para quem gosta de trabalhar exatamente uma animação. Obviamente, existem softwares muito melhor para trabalhar um objeto de animação, mas caso alguém queira construir, por exemplo, algum objeto 3D mais detalhado, ou fazer até mesmo um personagem, então essa é a área para se trabalhar o 3D, chamada 3D Modeling, modelagem 3D. E aí nós vamos ter muitas outras ferramentas dentro do 3D. Não é o nosso caso, no momento nós vamos trabalhar Drifting Annotation, que é exatamente o básico, né, do AutoCAD. Então, essa aqui é a nossa apresentação, né, já foi um pouco até longa essa aula, né, pretendo fazer aulas mais curtas, mas podemos então conhecer melhor o AutoCAD. Lembrando que o AutoCAD, a própria palavra CAD, significa desenho assistido por computador, Computer Aided Design, né? Esse é o significado da palavra CAD. Então nos vemos na próxima aula e já iniciando então a planta baixa do nosso projeto.